Usando headsets VR, jogadores vão para espaços virtuais e se tornam verdadeiros habitantes desses mundos. Cada vez mais esses tipos de jogos imersivos têm se tornado populares, mas dentre todos, existe um que se destaca mais, sendo conhecido como Jogo Divino e contando com mais de 30 milhões de jogadores no mundo. O nome desse jogo é Shangri-La Frontier. Como aconteceu na épica batalha entre Sunraku e Weathermon, o protagonista usou sua Vorpal crescente para aplicar o golpe que seria o derradeiro contra o Guardião da Tumba, o que colocaria ele para dormir de uma vez por todas. Através de Vashj, Sunraku decidiu descobrir a verdade sobre o mundo de Shangri-La Frontier, mas não sem antes fazer um favor pro Mestre Quailion. Sunraku deveria consertar um objeto que pertenceu aos divinos, mas como apenas um artesão antigo seria capaz de realizar tal feito, o Pássaro Azul decidiu transformar a Byleth em uma, e esse desafio a filha de Vashj aceitou na mesma hora. Sendo assim, um amante de jogos ruins, Hakuro Hizutomi, partiu rumo a mais uma jornada para conseguir uma unidade de operações mágicas e tornar a Byleth uma artesã antiga. Após chegar no local desejado, Sunraku libera a ferreira debaixo do seu disfarce. Para a infelicidade da pobre coelha, ela teve que viajar ao lado de Aramis, o vento selvagem, por todo o trajeto. Aliás, já que não tem ninguém em volta, Sunraku consegue se livrar do disfarce e ficar mais à vontade. Inclusive, Emon retoma sua forma original para sua própria alegria. Assim, nas ruínas das glórias do passado, o protagonista interpreta aquela estranha arquitetura como algo semelhante a ossos de um ser vivo, mas pelo que ficou sabendo, se tratava de uma obra do ser humano feita durante a Era do Divino. Fora desse pequeno conhecimento acerca do local, Sunraku gostaria de saber por que alguém construiria uma estrutura gigantesca dessa, e também por que a cultura dessa civilização morreu. Talvez eles estivessem lutando por alguma coisa ou algo nesse sentido, e isso tem relação com o que disse Setsuna, que o protagonista deveria buscar Bahamut. Por falar nisso, Sunraku considera que encontrar aquele professor do clã de estudiosos mudou o conhecimento que ele tinha sobre esse mundo, porque assim como Vashj, aquele velho com avatar de garotinha ofereceu revelar a verdade do mundo ao seu lado, compartilhando as informações adquiridas por eles para trazer à tona as verdades do enigmático Shangri-La Frontier. Quanto a isso, mesmo que aquele professor seja uma figura um tanto quanto bizarra, em uma coisa ele estava certo: as marcações de cenário em Shangri-La Frontier são bem específicas e difíceis de desvendar. Sem um entendimento profundo desse mundo, é praticamente impossível encontrar todas. A propósito, esse tipo de conhecimento seria determinante para cumprir as condições de aparição de Lycaon, o atacante da noite, um dos 7 mais poderosos de Shangri-La. Tendo isso em mente, Sunraku aceitou a proposta de amizade do professor e indicou uma mulher para contar a história de Weathermon. Essa mulher é Pen Silgon, que o professor conhece como a matadora de gigantes. Por mais que esteja falando com a Schwarzwolf, entrar em contato seria útil para o professor. Mais tarde, Sunraku ficou feliz ao descobrir que o professor recuou ao escutar o nome de Pen Silgon. Por isso agradece a mulher por ter se sacrificado em nome da experiência de jogo do garoto. Com isso, ele adoraria brincar com aquelas coisas não inventário o mais rápido possível. Sobre isso, Byleth ressalta que chegou perto do professor descobrir eles, o que Sunraku discorda, embora imagine que aquele velho vestido de garotinha sabia que ele estava escondendo algo, porque tá longe de ser um besta, já que é especializado em justamente estudar esse jogo. Na verdade, é muito provável que ele tenha sido educado demais para pressionar Sunraku logo no primeiro encontro. Seja como for, eles acabam de chegar na área onde deveriam estar, e é isso o mais importante agora. É hora de mudar o foco para procurar uma unidade de operações mágicas. Quanto a isso, Byleth interrompe a animação do pássaro e sua fiel escudeira para revelar que fez uma pesquisa sobre essa área e descobriu que é preciso tomar muito cuidado com o fluxo sem fim de golems que rondam o perímetro. E por falar nisso, assim que a ferreira termina sua frase, um golem do divino surge na área e usa seu lança-chamas contra Sunraku. Como não estava botando muita fé nesse oponente por se tratar de um golem de trabalho, o pássaro quase é pego de surpresa e vira frango frito na mão daquele gigante mecanizado. De toda forma, Sunraku presume que por mais que seja visivelmente forte, esse golem não é veloz, e essa deficiência deve ser explorada para que a vitória seja alcançada. Com isso em mente, o pássaro avança contra o adversário, mas Aramis toma a frente do campo de batalha para se mostrar, como é de costume, com sua habilidade solo de espadachim, seguido do corte primordial. O vice-capitão dos mosqueteiros de botas aniquila a máquina sem dó nem piedade. Apesar da performance espetacular do vento selvagem, Sunraku fica maluco da cabeça ao ver que todo e qualquer item que pudesse ter sido deixado pelo golem virou pó, com essa apresentação desnecessária do gato. Aramis ainda tira onda ao afirmar que acabou exagerando um pouco, então Byleth aproveita para bater nele com seu martelo de ferreiro, porque segundo ela, usar um ataque de matar dragão para destruir um golem de trabalho comum já é apelação. Como sempre, o gato implora para a coelha poupar sua cabeça prejudicada, enquanto Sunraku reforça o pedido para ele não usar técnicas tão poderosas de qualquer jeito. Falando nisso, Sunraku entende que Aramis é poderoso, mas não parecia que aquele golem era uma grande ameaça. Byleth não gosta desse comentário porque nem todos os golems são lentos como esse, portanto, é bom ficar esperto o tempo inteiro. Afinal de contas, os golems que realmente vão dar trabalho são aqueles nascidos de elementos locais. Dito isso, uma rocha rolante se move até a perna de Sunraku e crava uma garra na canela dele. Nisso, aquele objeto parecia prestes a explodir, então Byleth dá uma martelada no item para isolar ele e salvar o
pássaro. Após a explosão se concretizar no céu, todos os presentes percebem que a vida do grupo inteiro ficou por um triz. Sunraku questiona se aquela bola maldita era um exemplar de golem de elemento local. Então a ferreira volta a afirmar que é bom ficar esperto, porque nunca se sabe o que essas criaturas podem fazer. Em seguida, Emu chama a atenção do companheiro para alguma coisa, e assim que bate o olho naquilo, Sunraku retira o que disse sobre Aramis não usar técnicas poderosas por enquanto. O protagonista diz isso porque esse parece o momento certo de usar tudo que o grupo tem, visto que um golem que libera vários outros de menor porte, exatamente como aquele que explodiu, acaba de invadir o campo de batalha. Sem demorar, as rochas moventes partiam em direção aos seus inimigos, então a equipe de Sunraku foca em desviar daqueles explosivos ambulantes, que não só se moviam no chão, como também saltavam e explodiam no ar, causando sérias dificuldades para todos. Sunraku pede para Byleth tomar cuidado para não ativar uma reação em cadeia, porque uma explosão no momento e local errado podem causar uma devastação completa da área. Aliás, de nada adianta lutar contra esses golems bola se outros vão continuar vindo sem parar. O caminho é derrotar a fonte deles antes de mais nada. Emu, que acaba sendo cercada por vários explosivos, usa a lâmina mágica para destruir os alvos que se aproximavam, enquanto Aramis repetia a sequência do solo de espadachim e corte primordial. Porém, independente do que eles faziam, mais golems bola chegavam. Do lado de fora do amontoado de explosivos ambulantes, Sunraku e Byleth notam que a coelha branca e o gato estão sendo os alvos principais dos golems. Sunraku imagina que os inimigos vejam Aramis, que é de alto nível, e a Magemu como as maiores ameaças, por isso interpreta a IA como bem inteligente. De toda forma, é preciso intervir o quanto antes para decidir essa luta antes que a situação piore. Pensando nisso, Sunraku parte em disparada e convoca Byleth para seguir ele. Como não tem muitos golems bola perto deles, o pássaro pode se aproximar em velocidade do corpo fonte. Sem demorar, a estratégia dá certo até o momento, mas quando chega a hora de brilhar, Byleth não consegue acertar a matriz com seu martelo, porque ela saltou de forma impressionante e escapou do ataque. Não só isso, mas também se agarrou a uma coluna de pedra que fica a vários metros de altura, atrapalhando bastante o trabalho dos atacantes. Diante disso, Sunraku poderia usar o saltador da lua com um pulo de 6 barcos, mas é perigoso demais preparar um ataque aéreo sob esse bombardeio. Do outro lado do campo de batalha, Emu tá cada vez mais em perigo, então Aramis pede para a irmã da sua donzela ficar sossegada, porque o cara chegou. Mais uma vez, usando sua sequência de habilidades de sempre, ele consegue arremessar vários golems bola na direção da coluna onde estava o corpo fonte, que é obrigado a saltar novamente para continuar sua fuga. Mas como o golem tá sem lugar para agarrar no alto e vai cair no chão em poucos segundos, Byleth acha que essa pode ser a hora ideal para testar aquilo. Então Sunraku saca a espada decapitadora do General das Chamas para ver do que esse golem é capaz. Logo assim que o corpo fonte chega ao alcance, o pássaro utiliza a perfuração brilhante para abrir a carcaça da criatura e expor seu núcleo. Feito isso, Byleth entra com seu martelo usando a destruição de material. Esse potente golpe arremessa o golem pro alto como se fosse uma bola de beisebol, e em seguida uma explosão enorme acontece nos céus, obrigando todo mundo a correr por suas vidas. A explosão provoca uma onda de poeira que cobre praticamente toda a área, derrubando o grupo. No entanto, todos estavam bem, então Sunraku se levanta após a luta ser resolvida e acaba pegando um item do céu que foi dropado pelo corpo fonte. Se tratava do ídolo da terra explosiva, que segundo o pássaro, parece apenas um ovo com cara de tonto, mas na realidade é basicamente uma bomba. Logo ele acha que o caminho é jogar esse negócio no inventário e voltar a procurar a unidade de operações mágicas. Ao seguir a jornada, a equipe enfrentava novos obstáculos pelo caminho e ia ultrapassando eles sem grandes dificuldades. Após derrotar um porco-espinho metálico, Sunraku dropa um item chamado ídolo que nega a espada, responsável por chamar a atenção de certos monstros, sendo que quanto mais o ídolo rejeita o monstro, mais o monstro fica interessado. Enquanto isso, Aramis se aproxima de novo de Byleth para dar graças a Deus que ela tá viva, e como pediu para ter sua cabeça poupada, agora o gato leva uma sapatada na mandíbula para ficar esperto. Sunraku analisa que esse totem parece ter uma dinâmica parecida com o que rola entre Byleth e Aramis. Após fazer essa análise, o pássaro se sente com sorte por ter a espada decapitadora à disposição, porque devido às espadas na parte de fora do corpo, suas outras armas não conseguem chegar no núcleo, além da durabilidade dela ser alta. Logo eles prosseguem a jornada até uma passagem subterrânea onde nem dá pra ver o fundo. Ao mesmo tempo, Pensigon e Katsu observam um grupo de longe. O rapaz questiona o que deve ser feito agora que eles encontraram o que queriam, então a mulher responde que um pouco de PK é a chave, já que assim Katsu adora a ideia. Voltando à realidade, Rei Saiga visita Yuamaki, que simplesmente tá fingindo que a loja de games é a casa de adivinhação Rock Roll, com uma bola de cristal falsa, e Yuamaki questiona se a garota tá apaixonada, e ela responde que sim, embora esteja envergonhada. Porém, esse amor ainda não rendeu frutos, segundo Momo, por isso ela irá prever o futuro com sua bola de cristal.
Olhando diretamente em seu elemento mágico promocional, a adivinha vê que o novo lançamento saiu há 2 dias e tá com desconto. Um jogo que divide opiniões de forma apaixonada. E o Amaki ressalta que Hakuri é um fã de mídia física e só tem esse jogo por ali, então ele vai aparecer nessa loja a qualquer momento para descolar seu exemplar. Dito isso, Rei precisa correr para se esconder, porque a lojista estava correta. Hakuri acaba de entrar na loja em busca de alguma novidade. Sem demorar, ele se depara com a super divertida Fantasy, um jogo que parece um verdadeiro lixo, exatamente como Hakuri gosta. Então, com a partida do garoto, Rei compra o jogo logo em seguida para seguir seu amor nos games online. Retornando a Shangri-La, o grupo de Sunhak imagina que a oficina deve estar no fim daquele buraco enorme, onde eles vão achar a Unitate do Operações Bashiga. Para determinar a altura, Bylek joga um item no buraco e espera fazer barulho no contato com o chão. Demora uns bons segundos até o som finalmente chegar, então todos notam que a profundidade é gigante. De repente, uma voz desconhecida surge dizendo que tem uma corda, então Sunhak estende a mão sem ter percebido que tratava de Pei Silgon e Katsu. Ao notar onde se meteu, o pássaro azul foge descontroladamente, mas Katsu usa sua corda para laçar o protagonista e impedir sua fuga. Como Sunhaku correu, Pei Silgon deduz que ele deu sua mensagem, então Katsu pede pro rapaz anunciar suas últimas palavras. Inconsolável, Sunhaku quer saber como foi encontrado, então Pei Silgon lembra que ele encheu a inventória com materiais de cristal Scorpions, e que ela ainda vai interrogar ele para saber como ele conseguiu tantos, levando em consideração que esse tipo de coisa só aparece perto do penhasco do ninho de cristal. Na mesma hora, Sunhaku fica maluco ao recordar que compartilha o inventória com esses dois, porque tinha esquecido desse detalhe tão importante. Katsu achava que o pássaro estava tentando passar a perna neles, por isso vieram para as ruínas das glórias do passado. Bylek pergunta quem são esses dois, então Emo conta que os dois conhecem o Sunhaku. Katsu pergunta sobre a coelha marrom e o gato, então Aramis se apressa para se apresentar como um espadachim, porém a coelha impede na base da ignorância que ele dê mais um dos seus showzinhos nessa hora. Sunhaku complementa que aqueles ali são NPCs de missões únicas, sendo a coelha marrom uma ferreira chamada Bylek, enquanto o gato é um mestre espadachim chamado Aramis. Diante disso, Pei Silgon elogia o progresso do protagonista, enquanto Katsu surta desesperadamente de raiva porque parece que ele é o único desse jogo que ainda não encontrou uma missão única. Pei Silgon consola o companheiro dizendo que sorte também é importante nesses casos, mas isso não acalma o sujeito de jeito nenhum. Sunhaku avisa que vai mandar mensagem com todos os detalhes depois e que não se importa em ser peão dos dois, mas gostaria de receber ajuda com um reator de éter não padrão para cumprir as condições necessárias para consertar ele. Eles precisam de um item chamado de unidade de operações mágica e tem uma grande chance que ela esteja embaixo desse buraco, por isso ele adoraria que o Katsu fizesse um bang jump para resolver a situação. O garoto não gosta da ideia e quer que o pássaro faça o trabalho sujo, mas Pei Silgon entra na pilha do protagonista e também acha que o companheiro deve pular com a corda, então ele acaba dando o braço a torcer e se prepara para o salto. Sendo assim, ele amarra a corda em uma base segura e começa sua descida, enquanto os outros aguardavam apreensivos. Bylek salienta que mergulhar no desconhecido assim demanda muita coragem. Pei Silgon comenta que se der ruim é só subir de volta, então a coelha responde que as pessoas são realmente como peões para essa mulher. Logo Katsu chega no fundo e nota que esse lugar parece uma espécie de porão de ficção científica. Seja lá o que for, ele grita pro alto que não viu nenhum inimigo, então o resto do grupo se prepara para descer também. Pouco depois, quando o Sunhaku é o primeiro a se juntar ao companheiro no fundo, Katsu ressalta que lá fora parece ruínas, mas essas instalações continuam funcionando. Por falar nisso, ele avança mais um pouco e acaba pisando em algum lugar que aciona um alarme. No mesmo instante, um robô é jogado no recinto como medida de segurança, e Pei Silgon acha que isso parece coisa de Weathermon. Sunhaku acha que vai rolar outra daquelas lutas de meia hora, porque como Katsu bem sabe, esse robô parece ter uma alta tecnologia. De toda forma, eles não vão conseguir passar pela porta se não derrotarem ele, então Aramis se coloca à frente para enfrentar o adversário, porque segundo ele, não existem inimigos à altura de suas habilidades com a espada. Então, usando sua sequência de habilidades Swervant Solo e Primal Slash, ele atinge o alvo em cheio. No entanto, quando a poeira baixa, o gato nota que o oponente usou um escudo braçal para absorver o impacto e sair ileso. Bylek afirma que esse robô é diferente dos golems, mas Pei Silgon garante que isso não será um problema, porque nesse grupo eles têm 3 pessoas que derrotaram um dos monstros mais fortes do jogo. Dito isso, Katsu anuncia que essa é a primeira missão conjunta do Wolfgang. Sem demorar, o primeiro membro do clã se apresenta para a batalha usando a técnica de lâmina vorpal, reflexo da lua V3. Essa habilidade pega o robô em cheio e causa danos, além de atrasar ele, então Sunhaku usa essa brecha para continuar na ofensiva, porém a mecha reage a tempo e dispara raios contra o pássaro, que é obrigado a recuar. Bylek e Katsu aproveitam a brecha para pegar o oponente desprevenido, mas ele consegue abrir seu escudo antes de ser atingido. Vendo que o pássaro tá perto da porta que tá protegendo, o robô volta a disparar raios laser contra ele. Então Sunhaku percebe que a prioridade máxima dessa máquina é proteger o portão acima de destruir os inimigos que estão mais próximos. No meio disso, Katsu e a coelha ferreira se mantêm em cima do adversário, mas sem conseguirem resultados efetivos. Em seguida, é hora de Aramis e Emu intervirem. O gato conjura o Swervant Solo, enquanto a coelha prepara o feitiço de adição, combinadas com o Primal Slash e a habilidade
habilidade de lâmina mágica da Emu. Essa fusão de ataques causa uma brecha na armadura peitoral do robô. Pensilgon mira na fenda e arremessa sua lança de forma certeira, atravessando o peito da máquina inimiga. Perto da vitória, Sunraku comenta que esse robô pode até ser forte em circunstâncias normais, mas que o Wolfgang é DPS purinho e sempre vai pro tudo ou nada. Por fim, com sangue nos olhos, Byleth investe com a explosão titânica, Katsu com o ataque da escuridão e Sunraku com a perfuração brilhante. Feito isso, a batalha tá vencida e Pensilgon começa a se preocupar pelo fato do grupo só ter DPS e sempre depender de atacar feito louco pra vencer, mas o resto do grupo não parece ter a mesma preocupação e comemora a vitória como se não houvesse amanhã. Pensilgon se alegra por sua lança nem ter se arranhado naquele arremesso e Sunraku questiona se essa é a arma principal dela. A mulher explica que se trata da lança de Khaled Wolf, uma das 5 armas heróicas desse jogo e que libera a classe herói. Sunraku comenta que o Shangri-La Frontier tá perdido com uma heroína como ela, mas a mulher pede pro cara não falar desse jeito, porque heróis são basicamente iguais a assassinos, o que não melhora a situação. Enquanto isso, Katsu quebra a cabeça pra abrir a porta, mas até o momento, sem sucesso. Sunraku lembra que o sujeito tinha dito ter uma habilidade que abriria ela facilmente, mas o garoto com avatar feminino avisa que essa técnica tá só no nível 1, por isso a taxa de sucesso ainda é muito baixa. De toda forma, ele tenta mais uma vez usar sua habilidade sensor de ruínas, que avalia e desbloqueia o mecanismo delas, porém novamente não dá certo. Sunraku achava que o robô ia dropar alguma espécie de chave quando foi derrotado, porém Pensilgon responde que tudo depende dos números aleatórios. Ao escutar essa frase, Sunraku recorda que tem péssimas memórias associadas a isso. Pensilgon quer saber se ele tá falando do jogo Crônicas de Todos Coração, porque ele não conseguiu os itens necessários para curar a doença da sua heroína, e passou 3 semanas brigando com números aleatórios. Contudo, o pássaro pede para nem ser lembrado disso, até porque o jogo que deixou ele mais bravo foi o Crônicas de Todos Matarão. Para fugir do assunto, ele pede pro Katsu tentar de novo, e por sorte o destino, dessa vez a habilidade funciona e abre a porta. Com a análise concluída, o responsável comenta que o mecanismo foi feito para abrir ao escanear uma arma legada, e que essa é a diferença entre ele e Sunraku. Diante dessa provocação, Sunraku responde que o cara tá falando demais para alguém que nunca encontrou nada único. Em seguida, o grupo entra na oficina e fica encantado com a tecnologia disposta, enquanto Katsu se vinga da ofensa do pássaro azul. Pensilgon já pode sentir o cheiro de itens raros, e Sunraku acredita que a unidade de operações mágicas deve estar por ali. Sendo assim, todos os membros iniciam a busca pelo tão desejado item, cada um em um canto do laboratório. Sunraku aperta um botão aleatório e aciona um holograma de um monstro nunca antes visto, e presume que seja esse tipo de criatura que as pessoas enfrentavam por ali antes, até porque o símbolo de ômega que esse monstro carregava podia ser visto ao redor de toda a oficina. Esse tipo de símbolo geralmente é visto nas armas supremas, chefes ou coisas desse nível. Com isso na cabeça, Sunraku continua sem entender essa construção de mundo. Como ninguém tá achando esse item e o povo tá começando a perder a paciência, Katsu quer saber pelo menos com que esse negócio se parece. Então Byleth explica mais ou menos o tamanho que a unidade de operações mágicas tem. Emu coloca algum dispositivo na cabeça e pergunta pro Sunraku se ela tá maneira, mas o pássaro acha melhor a coelha jogar essa coisa fora, o que irrita a coelha. No entanto, enquanto tentava explicar o formato do item que eles estão procurando, Byleth simplesmente nota o objeto na cabeça da sua irmã e recolhe o mecanismo. Logo após celebrar com sua parceira por ela ter encontrado esse item tão valioso, Sunraku ressalta que tempo é dinheiro e se prepara para voltar para Rabbids. Porém, Pensilgon e Katsu seguram um sujeito pelo ombro, porque como eles tinham dito, o pássaro vai ter que ficar para discutir sobre aquela mensagem. Na sequência, eles abandonam a oficina e retornam para a caminhada, dessa vez com Sunraku amarrado pela corda de Katsu. Sunraku quer saber se tem gente querendo encontrar ele, então Katsu responde que desde que o grupo deles derrotou o Weathermon, todo mundo sabe que eles têm uma conexão, e que é a coisa mais irritante do mundo ficar cercado por feras que a todo momento ficam perguntando sobre Sunraku e sua companheira coelha. Pensilgon conta que teve a chefe do Schwarzwolf vindo pessoalmente com a Tech Holder para negociar com ela. Pensando nisso, Sunraku questiona se o pessoal da Library ainda não falou com eles depois, e Pensilgon pergunta se Library é aquele clã de pesquisadores. Ao escutar isso, o pássaro trava na hora, então a mulher percebe que ele vendeu ela para aquele velhote. Sem saber como sair dessa enrascada, Sunraku explica que só queria aproveitar o jogo também, e embora a situação seja complicada, Pensilgon começa a pensar que talvez dê certo. Mas já que estão falando sobre isso, Sunraku ressalta que tem um evento da unidade de operações mágica. Katsu pergunta se Byleth vai precisar do Sunraku para isso, e quando a ferreira responde que não, o pássaro é jogado aos leões. Com isso, Pensilgon manda unidades de operações mágicas ficar com a coelha ferreira enquanto eles vão para Aid Holder. Decidido isso, Sunraku e Emu ficam sem ter para onde fugir. Chegando lá, Pensilgon questiona se Sunraku sempre usa esse lençol ridículo quando tá na cidade, e ele responde que é a melhor forma de se disfarçar. Além do mais, como é um equipamento para a cabeça, ele ainda pode usar com a marca do Lycaon. Em seguida, eles vão até um beco sem ninguém em volta para ativar o portal para a oficina de Byleth, que vai ficar com a unidade de operações mágicas. Assim, eles se despedem dela e do Aramis e seguem a jornada. Voltando ao caminho, Sunraku confessa para Emu que gostaria que ela também voltasse para Rabbids, porque não sabe o que Katsu e Pensilgon estão
tramando. Sobre isso, Pensigon ressalta que tem planos pra Coelha, por isso precisa dela por ali. E foi só falar nisso que um grupo de pessoas com olhos vermelhos demonstra uma obsessão descabida pela Emu. Logo todos eles partem pra cima da Coelha de uma maneira doida. E galera, regaça aí no like aqui embaixo e comenta no vídeo pra incentivar a gente ainda mais a trazer continuação desse anime, beleza? Valeu galera, se cuidem!